paz, amada igreja. Amém. Com muita alegria que nós podemos estar aqui mais um domingo para louvarmos a Deus e também para aprendermos mais da sua palavra, para vermos qual é a vontade de Deus para nós nesta manhã fria e quente, porque o Espírito Santo de Deus está em nosso coração. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 24, do verso de número 13 até o 35. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 13 até o versículo de número 35. É um pouco longo o texto, mas eu peço a compreensão dos irmãos e paciência para se atentarem à leitura da palavra de Deus. Diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não ouviram. Então Jesus lhes disse: Como vocês, tolos, como custam a entender que os profetas registraram as Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: Fique conosco esta noite, pois já está tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu, lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: É verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andava pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. O tema do sermão desta manhã é a esperança da ceia como o renovo da fé. Ou seja, a ceia do Senhor, a celebração eucarística que nós, corpo de Cristo, realizamos aqui neste templo, nos dá esperança, nos alimenta, renova a nossa fé em Cristo. E é interessante que nós, cristãos, nós viemos a igrejas, nós participamos da igreja, nós participamos da ceia, nós pegamos o cálice com o suco de uva, pegamos o pão, comemos, mas o que isso significa?
se torna algo superficial para nós, aquilo que é tão importante para a igreja, aquilo que o próprio Cristo instituiu, se torna superficial para nós. Nós, em muitas das vezes, só viemos à igreja no dia da ceia. Nós, em muitas das vezes, guardamos o primeiro domingo para ir à igreja por conta da ceia. No entanto, depois, durante a semana, nós não vivemos o conteúdo que ela traz, o conteúdo que ela simboliza, o conteúdo que ela representa. E quando nós olhamos para o texto, do versículo 13 ao 14, algo muito interessante. E o primeiro ponto que eu quero que os irmãos gravem é que o caminho de Emaús serve para refletirmos sobre a nossa esperança, sobre a nossa fé. E já iremos entender o porquê. Versículo 13 apresenta 2 seguidores de Cristo, 2 discípulos, que estavam vindo de Jerusalém. Isso era domingo, de manhã, no dia da ressurreição. Cristo havia sido crucificado na sexta-feira, só que até então, os discípulos estavam desanimados e estavam tristes. E nós vemos 2 homens deixando Jerusalém a caminho de Emaús. E é interessante que o Lucas, quando escreve seu evangelho, ele deixa enfatizado que de Jerusalém a Emaús eram mais ou menos cerca de 11 quilômetros, cerca de 60 estádios da época. Então era uma caminhada longa que aqueles 2 homens iam fazendo, conversando, refletindo sobre tudo aquilo que tinha acontecido nos últimos dias, ou seja, a crucificação de Cristo. E logo no versículo 14, diz bem assim: no caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, versículo 15, e discutiam, ou seja, eles estavam conversando, mas não só conversando simplesmente, eles estavam debatendo, eles estavam pensando, refletindo profundamente nas palavras de Cristo, no que Ele tinha dito. Porém, aqueles homens estavam tristes, estavam angustiados, e logo em seguida, no versículo de número 15, nós vemos que o próprio Jesus se aproxima deles e começa a andar com eles. Então podemos imaginar que se eles estão vindo de Jerusalém, conversando e debatendo sobre o que havia acontecido, Cristo provavelmente veio por trás dele e se achegou ao lado daqueles 2 homens e foi com eles. E o texto nos revela, no versículo de número 16, que os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Então nós temos 2 homens, 2 seguidores, 2 discípulos de Jesus, que conviveram com Jesus. Esses 2 homens, eles não se incluem dentro dos 12 apóstolos, mas são também, de alguma forma, discípulos de Cristo. Vemos 2 homens saindo de Jerusalém, a caminho de Emaús, e nessa trajetória, eles estão conversando e debatendo profundamente a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo na cruz. E Cristo já chega ao lado deles. E eles estavam, segundo a narrativa bíblica, como que impedidos de reconhecer a Cristo. Cristo estava com o corpo glorificado? Sim, estava. No entanto, Ele não deixou a sua forma física. E aqueles homens ainda assim não o reconheceram. E tudo isso por conta da sua angústia, da sua tristeza. E o versículo de número 17 diz bem assim: Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Jesus, percebendo que aqueles 2 homens estavam angustiados, tristes, se achega perto deles e pergunta: sobre o que vocês estão conversando? Qual é o assunto? E eles, por não conseguirem reconhecer a Cristo, achando que era outra pessoa, dizem o seguinte: então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Cleopas responde prontamente a Cristo, sem saber que era o Cristo que estava conversando com ele. Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Aquele homem, aquele profeta, Jesus de Nazaré. Você não sabe que ele tinha sido crucificado? Como assim você não sabe? Você é o único aqui.
todos estavam sabendo, tanto cristãos como não cristãos, tanto judeus quanto gentios, estavam sabendo da morte do Filho de Deus. E você? Cleopas responde meio que indignado, tentando entender por que aquele homem, que era Cristo, não sabia o que tinha acontecido nos últimos dias. E quando nós olhamos para o versículo 19, Jesus é paciente, amoroso e pergunta: que coisas? As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Então nós temos aqueles dois homens, discípulos, conhecedores do Antigo Testamento, da Torá, dos profetas, dos salmos, e que ainda chamam Jesus de profeta, ainda reconhecem que Jesus tinha feito muitos milagres, reconhecem que Jesus tinha expulsado muitos demônios. Um homem com ação poderosa diante de Deus e de todo o povo. Eles reconheciam todas essas ações de Jesus, eles tinham esperança, eles acharam que Jesus, por mais que tinha feito essas coisas, não tinha mais poder. Eles de alguma forma viram a ação de Cristo, eles viram o poder de Cristo, de milagre, de cura, de libertação, mas agora se encontram desanimados, achando que tudo aquilo que eles viram tinha passado, achando que tudo aquilo que eles viram tinha ido por água abaixo. Só foi mais um diferente. É como se Cristo fosse só mais um ser humano entre tantos com poder, mas que agora morreu, que agora não vai vir da morte. E quando nós olhamos para o versículo de número 20, eles dizem: mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Aqui esses discípulos estão falando dos fariseus, dos escribas, dos líderes dos judeus, aqueles que, ao invés de aceitarem a Jesus e de compreenderem que Ele era o Filho de Deus, que resgataria a humanidade do pecado, não reconheceram. E esses homens sabem muito bem de quem é a culpa. Eles sabem que a culpa sim é também dos romanos, de Pilatos, mas eles colocam a maior culpa nos judeus, nos seus líderes, naqueles que liam a palavra de Deus para eles. E eles entendem que os judeus, que os escribas, que esses líderes, que podiam ler o Antigo Testamento para eles, as leis de Moisés, não reconheceram a Cristo. Perceba que eles estão entendendo toda a história. Um profeta, fazedor de milagres, um curandeiro, que foi morto, crucificado pelos judeus. Mas e aí? A história termina aí? Parece que para eles, sim, a história termina aqui. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Então, quando nós olhamos para o versículo 21, fala bem assim: tínhamos esperança, ou esperávamos, de que Ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Perceba que para eles não há mais jeito. Cristo morreu, Cristo foi pregado, Cristo sofreu, e Ele não voltará. Nós tínhamos esperança, ou seja, nós não temos mais esperança. Nossa fé está esmorecida, nós estamos caídos na fé. Nós não conseguimos mais ver a ação libertadora de Deus por meio de Cristo. Estamos cegos. Então, a caminho de Emaús, esses dois homens conseguem refletir sobre a esperança e a fé deles. Pessoas que, além de ter a palavra de Deus, que na época era o Antigo Testamento, tinham o próprio Cristo, o Deus homem, em carne e osso. E agora estão sem esperança,
agora acreditam que tudo acabou. E eles entendem, e por que eles ficam desesperançosos, por que eles ficam quase que sem fé, esmorecidos, perecendo? Porque eles achavam que a libertação de Cristo seria uma libertação mais política do que espiritual. Eles entendiam que a libertação de Cristo seria como a de Moisés, que ocorrera no Egito. Percebam o que eles falam. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Eles estão pensando ainda no passado, eles estão presos ao passado deles. E não que o passado não seja bom, o passado é bom. O passado faz, de alguma forma, eles entenderem a ação de Deus, o poder de Deus. Mas eles esperavam uma libertação política, onde o Império Romano iria perecer e cair, e Israel iria governar. E não é isso que acontece. Aqueles homens, com certeza, puderam conviver com Cristo. Com certeza, sentaram com as pessoas que ouviam o ensinamento de Cristo. Que falavam: o Filho do Homem morrerá, será crucificado, castigado, mas ressuscitará no terceiro dia. E eles esqueceram essa parte. Eles estavam presos à morte. Assim também somos nós. Da mesma forma que esses dois homens no caminho de Emaús estão refletindo sobre a sua esperança e fé, que até agora está esmorecida, nós também somos assim. Nós também estamos no caminho de Emaús, nós também estamos passando pelas dificuldades, pelas tribulações, que às vezes tampam a nossa visão, nos esmorecem, nos derrubam, que nos fazem entender que não há mais jeito, e ficamos iguais a estes homens, sem esperança, sem fé, presos ao nosso sofrimento, e se esquecendo da morte e ressurreição de Cristo. A igreja faz isso, eu e você fazemos isso. Quantos e quantos de nós ficamos preocupados com a situação financeira? Não que não precisamos ficar, temos sim que ficar. Mas às vezes essa preocupação, ela cega a ação poderosa de Deus na minha e na tua vida. De que Deus é capaz de abrir portas de emprego, de que Deus é capaz de levantar pessoas para te ajudar. Quantas e quantas vezes nos deparamos com a saúde, com a doença, e achamos que não tem mais jeito. Ficamos desanimados, a ponto de não ter mais esperança e de não ter mais fé. Então, qual é o caminho que você se encontra? Ou que eu me encontro? Nós, igreja de Deus, igreja de Cristo, estamos também a caminho de Emaús, passando por essas dificuldades, por essas angústias, por esses sofrimentos que muitas das vezes nos derrubam e que nos fazem também, e muitas das vezes, nos esquecermos da ação libertadora de Cristo que aconteceu na cruz. E eles, depois de falarem, demonstrarem que esperavam por uma libertação política, eles agora falam sobre evidências, fatos. Veja comigo no versículo de número 22. Algumas mulheres de nosso grupo, são os dois homens falando a Cristo. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido, que viram anjos, que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não ouviram. Percebam que eles estão falando de evidências. As mulheres, Maria Madalena, Maria e Isabel, tinham ido ao encontro do túmulo de Cristo. Elas viram que o túmulo estava vazio. Elas viram que os lençóis, que as roupas que cobriam o corpo do Filho de Deus estava do lado. E aparecem dois anjos, dizendo a elas: vão e anunciem que o Cristo vive. E elas vão correndo.
sem entender, mas vão em direção dos discípulos. E chegando lá, Pedro e João descem correndo até o túmulo e comprovam que o que elas estavam falando era verdade, que o Cristo vive. Eles sabiam dessas histórias, eles sabiam dessas notícias, mas ainda assim se encontravam desesperançosos. Assim somos nós. Conhecemos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, mas às vezes não a praticamos. Deixamos o seu conteúdo libertador de lado. E aí ficamos prestando atenção nas coisas materiais, nas coisas deste mundo. E o apóstolo João, em sua carta, fala: não amem o mundo. Os evangelhos falam: busque primeiro o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Nós conhecemos esses versículos, entre outros, mas nos esquecemos. Nos esquecemos da palavra de Deus. Esses homens tinham se esquecido da palavra de Deus. Esses homens tinham se esquecido das profecias de Isaías. Eles tinham se esquecido de muitas passagens que falam sobre o profeta que viria para redimir não só Israel, mas também a igreja de Cristo, ou seja, todos aqueles que aceitam a Cristo. E eles tinham se esquecido disso, e nós também se esquecemos. Nós nos esquecemos de que Deus é um Deus que cura. Nós nos esquecemos de que Deus é um Deus que liberta. É um Deus que age na minha vida e na tua. É um Deus que cura casamento. É um Deus que cura a parte financeira da nossa família. É um Deus que cura o seu espírito. É um Deus que cura o nosso ministério. E ministério é somente aqui estar pregando ou pastoreando? Não. É o que você faz. É o que cada um de vocês fazem para a honra e glória de Deus. Ou seja, no seu dia a dia, no emprego. Nós nos esquecemos de que Deus prepara todas as coisas, de que Ele cuida de todos os detalhes de nossas vidas. E deixamos a palavra de Deus para o lado, chegamos em casa depois do culto e guardamos ela, e não a lemos durante a semana, não a meditamos durante a semana. E agora Cristo vai lembrar a eles que a palavra de Deus é essencial para você conhecer o ressuscitado. Nós só podemos conhecer a fonte da nossa esperança, a fonte da nossa fé, aquele que morreu e venceu a morte, por meio da palavra de Deus, que é viva e eficaz. E é isso que Cristo começa dizendo no versículo de número 25. Então perceba, primeiro ponto, o caminho de Emaús serve para refletirmos sobre a nossa esperança e fé em Cristo, ou seja, sobre o nosso relacionamento com Deus. O segundo ponto, as Escrituras, a palavra de Deus, é a fonte do conhecimento do ressuscitado, ou seja, de Cristo. E o versículo 25 fala assim: então Jesus lhes disse: como vocês são tolos ou nécios, como custam entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Perceba que agora Cristo está conversando com eles. Cristo está ministrando a palavra dele mesmo aos corações daqueles homens. Porque eles tinham se esquecido da fonte do conhecimento, que é a palavra de Deus, as Escrituras. Não tem como ser cristão e deixar a palavra de Deus fechada. Não tem como estar na igreja e não viver a palavra de Deus, ainda que seja de alguma forma difícil. Não tem. E agora Cristo está indo lá em Moisés e caminhando pela Bíblia, pela palavra de Deus, passando pelos profetas, pelos salmos que falam a respeito de Cristo e ministrando aos corações daqueles homens. Talvez você esteja passando por dificuldades, talvez você esteja passando por momentos difíceis, assim como eu também estou, nos caminhos de Emaús. Mas a palavra de Deus, ela conta sobre uma vitória.
Quando nós estamos nesses caminhos com a palavra de Deus, tudo se torna mais fácil. Porque nós conhecemos que Deus e que todas as coisas foram feitas por meio de Cristo e por Ele foram feitas. Então, por meio da palavra de Deus, nós podemos entender o que Ele quer de nossa vida. Podemos nos relacionar com Cristo. E é isso que Ele está dizendo. Olha, vocês que acabaram de falar que eu sou profeta, que eu tinha poderes diante de Deus e diante do povo, vocês que conhecem a palavra de Deus, de meu Pai, se esqueceram. E aqui está ela. Eu vou ministrá-la de novo ao coração de vocês. Nós vemos que após Cristo ter esse momento de meditação, de ministração da palavra de Deus aos corações desses homens, o versículo 28 diz assim: aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Jesus é muito esperto. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite. Jesus aparece. Eles estão angustiados, não conseguem ver o Filho de Deus. Jesus apresenta a Bíblia para eles e faz como quem ir embora, passando por Emaús, por aquele povoado pequenininho. Mas os discípulos falam: não, fique conosco, já é tarde. Primeiro que era perigoso sim andar naquela época sozinho. Havia muitos assaltantes, havia animais perigosos. Mas não é somente por causa disso que os discípulos estão falando para Jesus ficar. Os discípulos estão falando para Jesus ficar porque agora a fé e a esperança começam a surgir. Porque a palavra de Deus foi apresentada. Eles estavam angustiados. Qual era o problema deles? Não entender a libertação. Qual é o seu problema? Qual é o meu problema? A palavra de Deus ela está sendo ministrada. Eu não tenho poder. O pastor não tem poder. É o Espírito Santo que tem poder. E ela está sendo ministrada aos nossos corações. E a partir da palavra de Deus, a partir do conhecimento das Escrituras, a esperança vem surgindo. E a nossa fé vai retomando, mesmo que aos poucos. Ela vem ao nosso coração, à nossa mente, e nos faz entender os propósitos de Deus. Sabe aquele pessimismo quando alguém chega e conta uma novidade para nós? Olha, Deus me curou. E a gente, por talvez achar que o nosso problema é maior do que o outro, fala: deixa disso. Não, que isso não existe. Cura, que cura. Sabe quando você vê aquela família que estava passando por dificuldade financeira e agora estabilizando sua vida, e por causa do seu problema você acha que é maior do que o deles, e começa a dizer: não, isso não pode acontecer. Como assim os dois ganham 2 salários mínimos e estão vivendo bem? Agora eu com um salário talvez um pouco maior, não estou vivendo bem. Estou achando que os meus problemas são maiores que os dos outros. Sabe aquele pessimismo cristão, quando você chega a outra pessoa doente e conta: viu, eu tenho uma pedra no rim, a pessoa olha: eu tenho 2. Nossa, eu passei no médico por onde fiz uma ultrassom. Não, mas eu passei, fiz endoscopia, fiz tomografia e assim por diante. Aquelas pessoas que, de alguma forma, cristãs, têm uma visão pessimista da vida, da ação de Deus. E quando a gente chega mais perto dessas pessoas, parece que a gente fica mais doente ainda. Quando nós temos contato com a palavra de Deus, não que nós nos esquecemos dos nossos problemas, mas nós sabemos que no caminho de Emaús, que nos nossos problemas, Cristo está conosco. E a palavra de Deus apresenta isso. Preguei uma vez sobre o barco, aqui na igreja. Os evangelhos falam do barco. De Cristo acalmando os mares, as tempestades e os corações daqueles homens. Então Cristo nos faz entender por meio da sua palavra o seu propósito. E agora esses homens estão começando a entender. Estão começando a ter esperança e fé novamente. E quando nós olhamos para o versículo 30, diz o seguinte:
Quando está